Titãs. Olha, só de falar esse nome já vem tanta coisa na cabeça, né? Uma banda que ajudou a definir o que é o rock brasileiro por décadas. Mas a questão é, como um grupo sobrevive a tudo? Sucesso avassalador, críticas pesadas, perdas trágicas. A história deles é muito mais do que só música, sabe? É uma verdadeira aula de resiliência. E essa é a grande pergunta que fica no ar, porque a trajetória dos Titãs não é só sobre discos de platina ou shows lotados. É quase um estudo de caso sobre como a criatividade pode ser uma força de sobrevivência. Como um grupo se adapta, evolui e, contra tudo contra todos, simplesmente continua. Para a gente entender esse renascimento, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início dos anos 90. Foi um momento de crise. Depois do álbum Titanomaquia, que não foi aquele sucesso de vendas, o clima ficou pesado. Começaram a rolar boatos de que a banda estava acabando, principalmente depois de um ano inteiro parados, em 1994. E então, em 95, a resposta veio, em forma de música. O álbum Domingo chegou com um som ainda pesado, mas olha, a recepção do público e da crítica foi muito melhor. Era a prova de que a energia criativa da banda ainda estava ali, pulsando com tudo. Mas o que veio em seguida... o que veio em seguida foi um verdadeiro fenômeno. O Acústico MTV de 97 não foi só um álbum, foi um terremoto cultural. Dá uma olhada nesse número, 1.700.000 cópias. Gente, pra época, isso era um número absurdo, coisa de outro mundo. Transformou os Titãs nos reis do mercado da música. Mas afinal, o que fez esse projeto ser tão especial? Não eram só diversões com violão, não. A banda se reinventou. Botou arranjos super sofisticados de cordas, de metais e trouxe um time de convidados que era, poxa, um verdadeiro quem é quem da música. Ter lendas como Jimmy Cliff e Rita Lee e ainda por cima a volta emocionante do Arnaldo Antunes, isso mostrou a força e o prestígio que eles tinham. Só que todo esse sucesso estrondoso trouxe uma nova tempestade, né? A crítica. Enquanto o Brasil inteiro cantava as músicas deles, uma parte dos fãs mais antigos e da imprensa especializada começou a torcer o nariz. E como esse gráfico mostra, os números eram simplesmente inegáveis. O volume 2, que meio que seguiu a fórmula do acústico, vendeu 800.000 cópias. Logo depois veio o álbum de covers, As 10 Mais, que bateu 500.000. Comercialmente falando, não tinha pra ninguém, eles eram imparáveis. E aqui a gente entende essa dualidade que a banda vivia. De um lado, um gigante popular, com hits que iam de Roberto Carlos até Mamonas Assassinas. E do outro, as acusações de que eles tinham abandonado aquela agressividade do rock para abraçar um som mais palatável, mais vendável. Mas toda essa discussão sobre sucesso e crítica seria brutalmente interrompida. A narrativa da banda estava prestes a mudar de uma forma trágica, irreversível. A gente entra agora no período mais sombrio da história dos Titãs. A banda tinha acabado de assinar um contrato novo, estava cheia de planos, pronta para gravar um disco. Então, o choque. A notícia de que o guitarrista Marcelo Fromer tinha morrido em um acidente. Foi um golpe devastador que paralisou não só a banda, mas uma nação de fãs. E o fim? Sim, o fim era uma possibilidade muito, muito real. Essa citação do diretor da gravadora na época deixa bem claro o tamanho do abismo. Ninguém sabia se eles teriam forças ou, sei lá, até mesmo o direito de continuar sem nenhuma de suas peças mais importantes. A decisão de seguir em frente foi um processo muito doloroso. Como preencher o vazio deixado pelo Fromer? A banda discutiu muito internamente. Será que o Tony Bellotto tocaria tudo? Ou o Miklos e o Branco dividiriam a função? No final, a solução foi chamar o Emerson Villani, um músico próximo, para ajudar a gravar as guitarras do que viria a ser o álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos, da última semana. E quando parecia que as coisas não podiam piorar, veio outro golpe. Um ano depois, o Nando Reis anunciou que estava saindo. Ele ficou abaladíssimo, não só com a morte do Fromer, mas também com a de sua grande amiga, a Cássia Eller. Todo o desgaste emocional e as divergências musicais o levaram a encerrar o ciclo dele na banda. E o que aconteceu a seguir foi uma transformação de verdade. Aquele coletivo gigante, lá do começo da carreira, começou a encolher. Isso forçou os membros que ficaram a redefinir o que significava ser Titãs. Essa linha do tempo mostra bem a dimensão da mudança. Pensa só, num período de 15 anos, 4 peças-chave deixaram o tabuleiro. Cada partida, fosse por uma tragédia ou por uma escolha pessoal, exigiu uma nova reinvenção do grupo. É muito importante olhar para o lado humano por trás de cada saída, né? A do Nando foi movida pela dor. A do baterista Charles Gavin, anos depois, foi uma questão de saúde mental, de esgotamento. Já a do Paulo Miklos foi um desejo de explorar novos caminhos artísticos. São as histórias pessoais que foram moldando a história da banda. E isso nos traz aos Titãs de hoje, um núcleo formado por Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto.
Um trio que, junto com músicos de apoio, carrega o peso e a glória de um legado gigantesco, provando que a essência da banda sobreviveu a todas as tempestades. E nesse capítulo mais recente da história, o que impressiona é que eles se recusam a ser só uma banda de nostalgia. Em vez de ficar olhando só para o passado glorioso, eles dobraram a aposta na ambição artística, consolidando o legado deles de um jeito surpreendente. E que aposta, hein? Em 2018, com mais de 35 anos de carreira, eles lançaram o projeto talvez mais audacioso de todos: 12 Flores Amarelas. E não era só um disco, era uma ópera rock completa, com uma história dividida em 3 atos. Uma prova de que aquela inquietude, a vontade de inovar, nunca os abandonou. E para amarrar tudo isso de um jeito poético, um detalhe fascinante. A narração da ópera foi feita por ninguém menos que a madrinha do rock brasileiro, a eterna Rita Lee. É como se fosse um selo de aprovação que conecta gerações e reafirma a importância histórica dos Titãs. E quando a gente olha para essa tabela, a gente consegue ter uma foto dessa jornada musical inteira. Da fúria punk do Cabeça Dinossauro, passando pelo fenômeno pop que foi o acústico, até chegar na complexidade de uma ópera rock. Pouquíssimas bandas no mundo conseguiram se reinventar de forma tão radical e, ao mesmo tempo, tão consistente. O que nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. A saga dos Titãs, de um coletivo de 9 para um trio super resiliente, nos força a pensar, afinal, o que realmente define a identidade de um grupo? Talvez a resposta seja que o espírito, a vontade de criar e a teimosia de simplesmente continuar seja a força mais poderosa de todas.